Aos meus irmãos e irmãs, São Felipe News, um bom domingo a todos. Hoje, então, nós estamos refletindo o Evangelho do 12º domingo do tempo comum na Igreja Católica. E o Evangelho é o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Então, abra sua Bíblia e assim você possa, dessa forma, acompanhar o Evangelho, poder ler, refletir, rezar e depois escutar essa reflexão para que também tenhamos mais um momento de partilha, de compreensão sobre o que Marcos quer trazer hoje. Marcos, neste Evangelho, ele traz assim um ambiente um pouco conturbado naquele momento, um pouco hostil na realidade dos discípulos com Jesus. E os discípulos e Jesus assim estão num barco e em alto mar. E neste barco o mar está, de certa forma, um tanto agitado e muitos ventos, que provocou muito temor nos discípulos. Este ambiente onde Jesus e os discípulos eles se encontram e que Marcos vai trazer é justamente, de certa forma, uma vontade de Marcos de mostrar uma realidade e em um momento onde as forças que lutam contra Deus são grandes. Então Marcos quer trazer esta realidade de que o momento em que se está vivendo, há grandes forças que lutam contra Deus e contra as forças do bem. Por isso, o mar revolto e os ventos são justamente expressão das forças contrárias às de Deus. Também vai ser citado a noite. Este barco está à noite e Jesus e os discípulos se encontram neste barco à noite. E vai aparecer aí como falta de luz. Claro, anoitecer é escuridão, é falta de luz. Então representa o medo, o desânimo, a falta de perspectiva, de expectativa também. E o mar, com a noite, vai representar então esse momento difícil de hostilidade e de incompreensão naquele momento para os discípulos e para estes que estão assim querendo levar a palavra, levar o Evangelho a outras criaturas que ainda não conhecem. Jesus cai no sono, ele está dormindo. Marcos vai falar isso no Evangelho, Jesus está dormindo. E esse sono de Jesus vai representar uma ausência dele. Na verdade, os discípulos eles estão assim encaminhada ao anúncio do Evangelho, ao anúncio do próprio Cristo, do próprio Messias, ao anúncio do bem, ao anúncio de Deus. E por isso, eles ainda têm dúvidas sobre se realmente Jesus está com eles. E o Marcos ele procura assim trazer por meio dos seus escritos essa compreensão de que Jesus está num sono. Esse sono, na verdade, é a ausência de Jesus naquele momento, como se os discípulos imaginassem que Jesus não estivesse com eles. Por isso, então, esse sono de Jesus é simbólico, demonstrando justamente essa ausência dele naquele momento. E assim, os discípulos, ao acordar de Jesus, perguntam então a ele, por que está tão tranquilo, porque ele não se comove com a situação. E não se preocupa como os discípulos estavam preocupados. Nesse despertar, assim que os discípulos indagam Jesus, o que é que Jesus faz? Ele então vai e ordena aos ventos e ao mar que se acalmem, e assim ele se acalma. Na verdade, Jesus, depois de indagar aos discípulos por que eles não têm fé, porque eles ainda têm dúvidas, na verdade Jesus quer dizer que ele nunca estará longe dos seus. Ele sempre está próximo dos seus. Ele sempre está ali junto com aqueles que querem anunciar a sua boa nova. Ele não está longe. Por isso não devemos ter medo do que vem pela frente. Medo das dificuldades. Medo daquilo que nos impede e que quer nos impedir, pelo menos, de sermos bons cristãos. Então Jesus
Depois de acalmar o vento e o mar e repreender os discípulos, ele quer mostrar isso. Ele quer mostrar que ele está sempre com os discípulos, sempre com os seus. E trazendo para a nossa realidade, é essa a proposta que Marcos quer trazer para a gente. Nós também estamos num eterno barco. Este barco se dá nesta caminhada cristã que nós fazemos todos os dias em nossas vidas, nos diversos ambientes em que vivemos e convivemos. Mas tentarmos ser bons discípulos também requer que nós sejamos pessoas de corações abertos e contritos na fé, que assim entendamos que Jesus está conosco. As cruzes diárias na nossa vida são muito grandes, são muito difíceis, mas é na confiança plena, no amor, na misericórdia e na proteção de Cristo que a gente consegue viver na graça e assim levar a sua palavra, o seu evangelho, a partir do testemunho e a partir das boas obras para as outras pessoas que precisam e que necessitam. A barca é um caminho de dificuldades, muitos empecilhos, muitos mares revoltos, muitos ventos que às vezes vão nos impedir de caminhar. Mas é nessa confiança em Jesus que nós entendemos que todas as cruzes diárias de nossas vidas, no dia a dia, elas vão assim deixando de acontecer e a gente vai superando. Nós também podemos vencer o mundo, mas só venceremos o mundo se nós nos abrirmos para sermos bons discípulos missionários. Marcos vai trazer, durante todo o seu evangelho, durante todos os seus escritos sobre Jesus Cristo, esta ideia de que nós temos que ser cristãos missionários. Não podemos ficar parados, mas é preciso de nós uma abertura muito forte e um ardor no coração que assim pode nos fazer pessoas mais resistentes às dificuldades. Então que nós não sejamos pessoas tão frágeis, que não sejamos cristais tão leves, mas que sejamos chumbos duros, não duros com o coração, mas duros resistentes, resistentes a todas as dificuldades, a todas as intempéries, a tudo aquilo que nos impede de sermos bons. Porque para sermos bons é necessário que entendamos que Jesus está conosco. Basta isso em nossas vidas. Se a cruz está pesada para todo mundo, neste momento tão difícil que estamos vivendo, ela só vai ficar leve se a fé em nossos corações estiver bem firmada. Que nesta semana possamos refletir com amor, com alegria, possamos refletir de fato que Cristo é esse em nossas vidas, que Cristo que opera tanta calmaria dos ventos e dos mares tão revoltos no nosso dia a dia, e que a gente consiga entender que o nosso caminhar não se dá senão pelas dificuldades, porque é nas dificuldades que nós aprendemos e amadurecemos na caminhada de vida e de fé. Que nosso Senhor nos abençoe sempre, nos dê muita paz e nos dê uma semana cheia de graça, cheia de luz.